A narrativa de Abel e Caim é uma das mais conhecidas e intrigantes da Bíblia. Ela se encontra no livro de Gênesis, especificamente em Gênesis 4, 1, 8. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, tiveram 2 filhos, Caim, o mais velho, que se tornou agricultor, e Abel, o mais novo, que se tornou pastor de ovelhas. Em um certo momento, ambos decidiram oferecer sacrifícios a Deus. Abel ofereceu as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho, enquanto Caim ofereceu frutos da terra. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não o de Caim. Isso fez com que Caim se enfurecesse e, eventualmente, matasse seu irmão Abel. Esse relato bíblico, no entanto, não é apenas uma história sobre ciúme e assassinato entre irmãos. É uma história que nos ensina sobre fé, justiça e as consequências de nossas ações. O apóstolo João, em sua primeira epístola, 1 João 3, 11, 12, ressalta que Abel é um exemplo de alguém que viveu uma vida justa, e que sua morte foi consequência de sua justiça, enquanto a morte de Caim foi resultado de sua injustiça. Além disso, o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, inclui Abel na lista de heróis da fé, ressaltando que ele ofereceu um sacrifício de fé, que foi aceito por Deus por causa de sua fé. Esse é um ponto importante, pois indica que não foi apenas o tipo de sacrifício que Abel ofereceu que foi aceito por Deus, mas a fé com que ele ofereceu. Portanto, podemos aprender várias lições com a história de Abel. Primeiro, a importância da fé em nossas ações. Não é apenas o que fazemos que importa, mas com que atitude fazemos. Segundo, a importância de viver uma vida justa. Abel é elogiado por João e pelo autor de Hebreus por sua justiça. Terceiro, as consequências de nossas ações. Caim sofreu as consequências de seu ato de assassinar seu irmão, assim como Abel sofreu as consequências de viver uma vida justa. Em resumo, a história de Abel, embora trágica, é um exemplo poderoso de fé, justiça e as consequências de nossas ações. Ele é, sem dúvida, um herói da fé, e sua história ainda fala conosco hoje, milhares de anos depois de sua morte. Além disso, a história de Abel nos ensina sobre a necessidade de cuidado com nossos irmãos e irmãs. A pergunta de Caim a Deus após o assassinato de Abel, "Sou eu responsável por meu irmão?", ressoa até hoje como um lembrete de nossa responsabilidade para com os outros. Embora a resposta de Caim seja retórica e evasiva, a resposta implícita na narrativa bíblica e na tradição cristã é um retumbante assim. Somos, de fato, responsáveis por nossos irmãos e irmãs. A tradição cristã tem, ao longo dos séculos, interpretado a história de Abel e Caim de várias maneiras. Alguns veem nela um alerta contra o ciúme e a inveja, que podem levar a atos de violência e destruição. Outros veem nela uma lição sobre a necessidade de oferecer a Deus o nosso melhor, e não apenas o que é conveniente ou fácil. Ainda outros veem nela um chamado para cuidar de nossos irmãos e irmãs, especialmente quando estão em necessidade ou em perigo. Em qualquer interpretação, a história de Abel continua a ser um poderoso testemunho da necessidade de fé, justiça e cuidado com os outros. Como tal, ele merece ser incluído na lista de heróis da fé mencionada em Hebreus 11, e seu exemplo merece ser seguido por todos nós. Portanto, o relato de Abel é não apenas uma narrativa histórica, mas um chamado atemporal à reflexão e ação. A resposta de Abel ao chamado de Deus demonstra uma fé viva, que se manifesta não apenas em palavras, mas em ações. Seu exemplo nos desafia a examinar a qualidade de nossos próprios sacrifícios e o estado de nossa fé. Abel, embora mencionado brevemente na Bíblia, é uma figura complexa e instrutiva. Ele é, ao mesmo tempo, vítima e herói, inocente e exemplar. Sua história ressalta a realidade da injustiça neste mundo, onde o justo nem sempre é recompensado e o injusto nem sempre é punido imediatamente. Mas também ressalta a realidade de um Deus justo, que vê e honra a fé de seus filhos, mesmo quando o mundo não o faz. Além disso, a história de Abel serve como um lembrete sombrio das consequências do pecado. A raiva de Caim, alimentada por ciúmes e insatisfação, o levou a cometer o primeiro assassinato da história da humanidade. Isso nos lembra da necessidade de vigiar nossos corações e mentes, e de buscar a Deus para ajuda e cura quando confrontados com emoções negativas. Finalmente, a vida e a morte de Abel apontam para a necessidade de redenção. O sangue de Abel, derramado no chão, clama por justiça,
mas também aponta para a necessidade de um sacrifício maior e mais eficaz. Essa necessidade seria finalmente satisfeita na pessoa de Jesus Cristo, cujo sangue, derramado na cruz, traria redenção e reconciliação para todos os que colocam sua fé nele. Em conclusão, a história de Abel é uma história de fé, justiça, pecado e redenção. Embora sua vida tenha sido curta e marcada pela tragédia, seu legado perdura como um testemunho do poder da fé e da necessidade de redenção. Ele é, de fato, um herói da fé, cujo exemplo merece ser lembrado e seguido. O legado de Abel, registrado na Bíblia, serve como um poderoso lembrete para todos nós hoje. Ele demonstra que as ações alimentadas pela fé verdadeira são reconhecidas e honradas por Deus, mesmo que não sejam valorizadas ou entendidas pelos outros. Além disso, nos lembra de que a nossa fé é mais profundamente demonstrada não apenas pelas coisas que afirmamos acreditar, mas pelas ações que empreendemos e pelos sacrifícios que estamos dispostos a fazer. A história de Abel nos incentiva a viver vidas de integridade e fé, mesmo quando confrontados com a injustiça e a adversidade. Ele nos convida a considerar o impacto duradouro de nossas ações e a viver de maneira que honre a Deus e sirva como um testemunho positivo para os outros. A história de Abel é, afinal, não apenas a história de um homem, mas um convite a todos nós para viver vidas de fé, sacrifício e integridade. Portanto, ao refletir sobre a vida de Abel e seu lugar na galeria dos heróis da fé, somos chamados a uma resposta. Uma resposta que não é apenas intelectual, mas prática. Uma resposta que se reflete não apenas em nossas palavras, mas em nossas ações. Que possamos, pela graça de Deus, seguir o exemplo de Abel, vivendo vidas marcadas pela fé, sacrifício e justiça. E que, ao fazer isso, possamos também ser contados entre os heróis da fé,